Atenção, presidente. Tá valendo? Boa noite a todos. Quinta-feira, 19 de maio, 19 horas, Brasília. Elisângela, intérprete de Libras, e a Dani, uma das nossas assessoras do Paulo Guedes, vai falar um pouco sobre o que a economia, o Ministério tem a oferecer para as mulheres do Brasil. Cheguei agora há pouco de viagem do Rio de Janeiro, fomos lá no Congresso de Mercado Global de Carbono. Tem uma live na minha página, tem um outro vídeo que eu usei da palavra por 2 momentos. A gente vai disponibilizar logo mais em nosso Facebook e as demais mídias sociais. É uma coisa inédita, o Brasil é um exemplo para o mundo na geração de energia limpa. 2/3 do nosso território está preservado, enquanto lá fora, né, nos países que mais criticam a gente, mal chegam a 5%. Então o Brasil tem fontes alternativas de energia. O país do mundo, talvez, que mais tem energia de fontes limpas é o Brasil. Nós temos aquela das águas, a hídrica, temos a solar, que tem crescido muito no Brasil, e também a eólica. A eólica é uma coisa fantástica, os campos são enormes para tal. E o mundo todo está de olho na gente. Tanto é verdade que hoje pela manhã tivemos presente lá nesse encontro no Jardim Botânico 17 embaixadores, bem como empresários do Brasil e do mundo. Presidentes de empresas. Fala mais alto. Presidente de empresas, CEOs de empresas, das maiores empresas do Brasil estavam lá. Tá. Porque o Brasil é o país, não é do futuro, é do presente. Hoje em dia é investimento. Poxa, está difícil investir, por exemplo, na Europa, dado o problema da guerra, que todo mundo sofre, além de outros problemas. Tá? Agora, o Brasil realmente tem uma área fantástica para a geração de energia. E aí vem o tal do hidrogênio verde, que é um caso para uma outra live com outro ministro, né? Porque eu acho que não é a nossa praia isso aí, né? Nós temos pouco a falar com vocês, se bem temos conhecimento da importância do hidrogênio verde. Só é importante, presidente, no mercado de carbono, tem um decreto conjunto entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Economia, que está sendo publicado no diário hoje ou amanhã no máximo, onde a gente cria o mercado de carbono brasileiro e os planos, e o Brasil vai ser o maior gerador e exportador de mercado de carbono do mundo. Isso pode ser um mercado de mais de 100 bilhões de dólares para o Brasil até 2030. Então a gente criou oficialmente o mercado, começa a regular, e agora tem um projeto discutindo no Congresso para a gente acabar de consolidar isso. É muito como importante. Eu falei nos 2 momentos hoje, em grande parte pela confiança no Brasil, pela nossa política externa, que alguns ainda temem em criticar. Olha a nossa ida à Rússia, a questão de poucos meses. Um dos frutos colhidos. A semana passada, 26 navios com fertilizantes aportaram aqui no Brasil. E nós temos garantido os fertilizantes para este ano e começo do ano que vem. Obviamente, as negociações continuam, mas o Brasil não deixou de receber fertilizantes da Rússia para o seu agronegócio. E o mundo todo também está de olho no Brasil nessa questão do agronegócio. Afinal de contas, a segurança alimentar é que os países do mundo todo estão procurando. Tivemos aqui no mês passado com a presidente da OMC, onde ela veio pedir para nós que exportássemos mais alimentos, e eu disse-lhe que não temos reserva de alimentos. Tudo que nós produzimos tem o consumo interno e exportação também. Agora, pedir para naquele momento, como já divulguei em live passada, né, que ela colaborasse para que o fornecimento de fertilizantes para o mundo todo não viesse ser interrompido. Bem como os preços, que nos últimos 12 meses praticamente dobraram, não continue aumentando. Porque isso tudo reflete no quê? Encarecimento de produtos. E esses produtos, do campo em especial, estão em alta no mundo todo. E a inflação se faz presente em todos os países do mundo. O Brasil é um dos países que tem inflação também, um pouco mais baixa que essa média mundial. Então nós podemos ver em própria matéria da imprensa, na Alemanha 7,4%, Estados Unidos próximo da casa dos 8%, o Brasil está a 12%, mas como a inflação era prevista de 4%, né, na verdade está 8% acima do normal. É bastante? É, mas é uma coisa que acontece no mundo todo. Por que isso aí?
Aquela política do fica em casa, a economia te vê depois, que eu já digo que não sou, talvez, com toda certeza, o único chefe de Estado do mundo que foi contra essa política. Que, obviamente, quando você obriga a população a ficar em casa, como a maioria dos governadores assim o fizeram, as cadeias de suprimentos são interrompidas. Falta produtos, ou diminui a sua oferta, aumenta o seu preço. Na América Latina, pior ainda o cenário, né? A Argentina passou de 40% a inflação já. A inflação já está em 55% nos últimos 12 meses. Mas aí tem uma combinação do tal do socialismo, né? É a turma do Fora de São Paulo que, em alguns países, estão voltando. E aqui no Brasil, tem gente que quer que volte também, achando que se o cara voltar, vai passar o diesel para R$3, o óleo para 5, tá? Se bem que o arroz, eu vi esses dias aí no mercado, já voltou o preço normal, R$25 o saco de 5 quilos. Mas é uma exceção da regra, reconheço isso e não fujo da minha responsabilidade. Se a inflação fosse só no Brasil, poderia me culpar, sem problema nenhum. Agora, é uma coisa que acontece no mundo todo. No que compete a gente, estamos fazendo esforço, a gente reduziu tarifa de uma série de alimentos básicos, né? Alimentos básicos. Reduzir o preço. É de vários produtos. Né? Arroz, farinha de trigo, manteiga. Na verdade, são mais de 1.000 produtos, produtos hospitalares, tá? Produtos para geração de energia fotovoltaica, peça de tratores, pneus de caminhões, muita coisa. Nós zeramos o imposto. Até questão de videogames. Reduzimos por 3 oportunidades e agora, nos próximos 30 dias, vamos reduzir também, quase que zerar, o imposto de importação de games, que é uma realidade no mundo e não tem razão de ser o preço alto cobrado no Brasil, em grande parte, em função desses impostos. Então, vamos diminuir esses impostos. Como diminuiu no passado, o imposto de importação de veleiro. Daí o pessoal fala, mas veleiro, o que tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a tua vida. Cada veleiro na Europa, de forma direta ou indireta, gera 2 empregos. E no Brasil não vai ser diferente, como não está sendo diferente. Então o mercado, preço do diesel, uma ação no Supremo na semana passada, entrada pela Advocacia Geral da União, temos eliminado o ministro André Mendonça, temos novas fases dessa liminar na semana que vem. Por quê? A questão de pouco mais de 3 meses, aprovamos um projeto que não era de minha autoria, mas teve o nosso apoio, e de modo que depois de sua sanção, dava-se um prazo para que o CONFAS, que é o Conselho de Secretário de Fazenda, né, levando-se em conta o valor do diesel nos últimos 5 anos, ia ter uma média, e previmos em reduzir em 30 centavos o preço do diesel. Mas o que aconteceu? Subiu 30 centavos, exatamente o contrário. Então essa ação, que teve eliminado o ministro André Mendonça, né, vai, nos próximos dias, ter desdobramento. Eles precisam cumprir o que foi aprovado em lei, e a lei determina que o ICMS seja reduzido até o final do ano, baseado na média dos últimos 5 anos. Então vamos lá, para mostrar aqui. Distância, eu estou aqui em Brasília, até São Paulo, aproximadamente 1.000 quilômetros. Um caminhão grande, né, vamos supor que vá com carga até São Paulo e volte com outra carga para cá. Ele vai rodar, então, 2.000 quilômetros. Como esse caminhão grande, a cada aproximadamente 2 quilômetros, consome 1 litro de diesel, ida e volta, ele gasta 1.000 litros de diesel. Certo? E o ICMS do diesel foi aumentado pelo CONFAS, o Conselho Fazendário dos Governadores. Ao aumentar, levou o valor do ICMS por litro para R$1. Então, um caminhoneiro que vá de Brasília a São Paulo e volte com seu caminhão carregado, paga de ICMS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. R$1.000. Eu acho que esse número é um tanto quanto grande. Sabemos dos problemas de municípios, de estados, né, que arrecadam ICMS, que tem problemas, né, sabemos disso. Né. Por ocasião da pandemia, não deixamos de contribuir recursos da União para todos os estados e municípios, sem exceção, independente da coloração partidária daquele governador, o prefeito. Tanto é que eu desconheço qualquer prefeito ou governador que tenha atrasado o pagamento do 13º e também, obviamente, coberto toda a folha daquele respectivo ano. Agora, não é razoável, né, no momento de crise, quando se aumenta o preço do diesel, por uma conjuntura mundial,
Aqui se faturar mais com o ICMS. Então estamos demonstrando. Agora eu pergunto, você vai e vota um caminhão, paga de imposto federal R$1.000, imposto estadual, ICMS R$1.000. E imposto federal você paga quanto? Zero hoje. Zero. Que nós zeramos. Quando aprovamos a lei lá atrás, eu zerei o imposto federal do diesel, que era em torno de 32 centavos por litro. Eu zerei isso aí. Assim como desde o início do ano passado, eu zerei também o imposto federal no gás de cozinha. Lembrando, presidente, quando a gente ajudou os governadores todos na pandemia, foram 60 bilhões de reais transferidos para governadores e prefeitos, era para compensar uma queda de 40% de arrecadação que não aconteceu. Sim. Não aconteceu. Então ficou essa gordura para eles. Bem, vamos em frente. Quarta-feira, agora a última, nós sancionamos uma lei, né, que torna permanente o Auxílio Brasil. Tinha outro nome, Bolsa Família, que pagava em média R$190 por mês, em média. O Auxílio Brasil paga no mínimo R$400. Por que no mínimo 400? Tem muita gente que vai ganhar R$800. E nós atendemos 18 milhões de famílias pelo Brasil, sendo que 8 milhões e meia estão no Nordeste. Ou seja, o Nordeste conta com 8 milhões e meia de famílias que recebem o Auxílio Brasil. Sendo que também o programa a maioria são mulheres chefes de família, presidente. Então, Assim como... A mulher que tem filho, ela recebe mais, então 400 é o mínimo, a média, mas a mulher que é chefe de família, por cada filho, recebe mais e a maioria das pessoas assistidas são mulheres ou famílias chefiadas por mulheres. Assim como eu decidi lá atrás com a Tereza Cristina, que não, né? E também o Geraldo Melo, presidente do INCRA, na questão da titulação das terras. Acredito que mais de 80% do título estão no nome das mulheres. Então, quem é dona da terra, né? 340 mil títulos, se não me engano, um pouco mais do que isso, desde o início do nosso governo. Isso é mais do que titulado por Temer, por Dilma, por Lula e FHC. Então, nós demos dignidade ao assentado. Até há pouco tempo, o assentado era usado pelo MST para invadir terras, né? E o assentado que, porventura, não fosse invadir terras, ele era expulso daquele lote que ele ocupava provisoriamente. Então, muitos títulos provisórios, tá? Mas tem um papel, o provisoriamente do passado não tinha papel, era apenas de boca, tá? E também títulos definitivos. Isso praticamente foi um duro golpe no MST. E nós transformamos este assentado, que era tido no passado como inimigo do fazendeiro, né? Passou a ser aliado do fazendeiro. Por quê? Ao ter um título na mão, você deu para ele cidadania. Curiosidade aqui, né? Eu confesso que passei muito tempo como deputado federal e não tinha certas notícias, né? Em 3 anos e pouco, o nosso governo entregou 4.200 obras de infraestrutura esportiva. O Ministério do Gilson, o nosso cabra da peste, lá de Pernambuco, tá? Nós investimos na ordem de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Que obras são essas? Ginásios poliesportivos, pista de atletismo, campo de futebol, piscinas, academias ao ar livre, quadras poliesportivas, pista de skate, quadra de tênis, futebol society, etc. Então, parabéns ao Gilson aí, que começou lá com o Marcelo Avantônio, nosso ministro, depois passou aí o bastão aí para o Gilson, e o Gilson potencializou obras de infraestrutura no Ministério do Turismo. No passado, você sabia que o Ministério, atualmente, é o Ministério do Turismo, né? Mas juntamente com a Secretaria de Esporte, fazia tanta obra assim? Tanta obra assim? Acho que não, né? Não. Valeu. É a mesma coisa do IFAM. Peguei fotografias dias de uma obra lá em Iguape, lá na região do Vale do Ribeira. Também é um... O que foi? Acho que foi uma igreja, se não me engano, foi... Ou um casarão antigo, né, totalmente reformado. São centenas de obras também do IFAM para fora. A notícia triste de ontem, né? Marcelo, secretário de Esportes, dentro do Ministério. Marcelo, secretário de Esportes, dentro do turismo. Então fica sendo do turismo tudo aí. A notícia triste de ontem, 2 colegas nossos, 2 policiais rodoviários federais, Márcio Hélio Almeida de Souza, 53 anos, e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho, 43 anos. Foram assassinados por um marginal que perambulava lá numa rodovia no Ceará.
os nossos sentimentos aos familiares, bem como a toda a família dos policiais rodoviários federais. Vamos lá? Já que você é de economia aí. Né? Nós temos um orçamento que tem um teto, ou seja, o orçamento é feito, tantos bilhões de reais, está aqui e você, mesmo arrecadando a mais, você não pode gastar. O ano passado tivemos um excesso de arrecadação em torno de 300 bilhões de reais que foram para bater dívida. Tá? E isso diz aí a emenda constitucional do teto lá atrás, lei de responsabilidade fiscal, etc. Agora, o que acontece? O que apareceu de despesa extra agora? Foi comunicado essa semana. Entre precatórios, plano safra e abono, mais 10 bilhões de reais. Da onde virá esse dinheiro? Desse orçamento. O que nós somos obrigados a fazer? Chegar nos ministérios, Ministério da Damares, Ciência e Tecnologia, Educação, Saúde, Defesa, Agricultura, e cortar 10 bilhões de reais. E mais ainda, né? A gente se esforça para dar um reajuste, que eu sei que é pequeno, para os servidores. Tá? Há uma sugestão, não está batido o martelo, deixar bem claro, de 5%. Isso equivale a mais cortes nos ministérios de 7 bilhões de reais. Tá? Tem várias propostas para atender ali, por exemplo, não vou dizer que vai acontecer, quer atender ali o policial rodoviário federal para chegar no mesmo nível do agente da Polícia Federal, não é o delegado, é agente. Uma pequena subida no teto deles, quase em torno de R$ 1.500. Bem como o pessoal do DEPEN, pessoal do Departamento Penitenciário, que está ganhando bem lá embaixo, tá? E mexe com gente de altíssima periculosidade. Se eu não me engano, está na hora de 6, 7 mil reais o topo da carreira deles. A ideia é dar 50%. Daí vem o problema. Tá? É o que pode ser feito agora. Várias outras categorias, simplesmente, se for dar 10% para o policial rodoviário federal e 30% para o pessoal do DEPEN, a minha categoria que eu represento, que já ganha 30%, eu também quero 30%. Senão eu paro o Brasil. Esse é o impasse que está acontecendo. Não tem recurso. É o que a gente pode fazer de diferenciado o pessoal do Departamento Penitenciário e a Polícia Rodoviária Federal, tá? Que está defasada, como várias outras categorias, como os médicos do Hospital das Forças Armadas, como o pessoal do quadro de economia também. Várias categorias são defasadas, né? Que já vinham defasadas e, por ocasião da pandemia, agravou a defasagem. No início da pandemia, tinha uma proposta do presidente da Câmara daquela época, né? Cortar 25% do salário de todos os servidores, civis, militares, todo mundo, Estado, município. E tinha tudo para ser aprovado. Nós entramos em campo e sugerimos, né, ficar congelado por 1 ano e meio. Ficou a proposta, não vou dizer menos ruim, porque o informal foi para a lona. Ele não vendia mais churrasquinho de gato na praça. Ele não vendia mais picolé no arquibancada de jogo de futebol ou biscoito na praia. Foram 38 milhões de pessoas que foi para a lona. Se não é nós criarmos o auxílio emergencial, teríamos uma catástrofe no Brasil. Que as pessoas com fome iriam para as ruas. O pessoal seletista, muitos negociaram. 40% a média de redução. Muitos seletistas negociaram com os seus respectivos patrões redução da carga horária e redução do salário. E o governo federal, nesses programas BEM, PRONAMP, entrou com uma parte para que não houvesse demissão. Tanto é verdade que terminamos 2020 com um pequeno saldo em carteira assinada. Mas o informal, que a gente chama de invisível, se for lá para a lona, o servidor civil e militar não perdeu absolutamente nada. Muitos ficaram em casa recebendo o seu salário. Não vou discutir o que ficou fazendo em casa, se trabalhou ou não. Ficou em casa, não perdeu nada. Muitos agora querem recuperar esse tempo todo perdido. Gostaria de poder atender a todos. Mas, como disse, o orçamento é pequeno. Agora, em dando 5%, vão ser 17 bilhões de reais numa total discricionária na casa de 90 bilhões, se não me engano. 7 bilhões. Não, o total de despesa nossa, 90. para o ano, os ministérios gastam, por ano, tá? Em torno de 90 bilhões de reais. Então, está quase 20, tem que passar para 70. Muita coisa já foi gasta. Alguns reclamam, então, que, né,
Vou pedir para o nosso pessoal se encontrar com os presidentes de sindicatos dos servidores e chegar num acordo. Tá? É 5% para todo mundo, não atende a Polícia Rodoviária Federal para evitar que entre em greve. É triste falar isso aí, né? Gente que ganha está no teto e quer ter mais reajuste, tá certo? Se eu tivesse recurso, não daria. Mas a proposta é nossa. No momento, não temos como ir além. Se alguém me arranjar, me dizer aonde eu tiro o recurso, eu dou 10%, dou 15%, dou 20%, sem problema nenhum. Eu estou no limite aqui. Um orçamento total de todos os ministérios. O Tarcísio, por exemplo, que saiu, tinha 8 bi lá. 10% era coisa. Vai ser cortado também. Vai deixar de você fazer obra. Para atender 5%. Vai cortar na saúde. Vai pancada em cima de mim. Para poder atender os servidores de saúde com 5%. Vai cortar a educação, ciência e tecnologia, direitos humanos, desenvolvimento regional, relações exteriores. Vai cortar todo mundo. Todos os ministérios vão perder essas verbas chamadas discricionárias para movimentar o ministério para investimento. Agora, se eu pudesse dar mais, daria. Mas passamos um momento difícil por ocasião da pandemia, que inclusive reflete inflação, reflete mais perda de poder aquisitivo de todo mundo no Brasil. E essa experiência de gasto descontrolado a gente já teve em governos anteriores e o brasileiro já viu que dá errado. Se houver o desequilíbrio, vier a inflação, não adianta se dar 10, 15, 20% agora, não vai chegar a lugar nenhum. Então tentamos, com responsabilidade, não está batido o martelo ainda, vamos esperar uma próxima reunião aqui do pessoal nosso, com os respectivos presidentes de sindicatos servidores, para que a gente pode fazer com esse 5%. Se bater o martelo, não aceita, tem que ser 5% para todo mundo, não quero conversa com a Polícia Rodoviária Federal, não quero conversa com o Departamento Penitenciário, a gente vai ver como é que fica. Agora, o ano que vem, já botamos na Lua? Uhum. Já botamos na Lua, o ano que vem, que haverá reajuste e reestruturação de carreira. E se a gente segura agora, né, presidente, está vendo que está tendo um monte de revisão de expectativa de crescimento para cima. Bastante. A economia crescendo, Não, a gente bastante. vai poder arrecadar. Até, por exemplo, varejo aqui, né? Cresce 20% e é o 6º mês consecutivo. A economia está indo muito bem e vai ter recurso para o ano que vem, não há dúvida. Vamos ver se tem mais uma coisa importante aqui. Importante aqui para todo mundo, tá? Que o dinheiro é de vocês. Tá? Não está correndo atrás aqui 17 bilhões. Eu vou apertar aqui 5 bilhões para vocês, apertar 5 para vocês. O BNDES, entre 2010 e 2015, emprestou para a Venezuela. É um assunto batido, né? Fez metrô, um montão de coisa lá. Tá? Mas detalhe, o amigo do Lula, o Chávez, né? E depois o Maduro, não pagou a conta. Então, até o momento, nos últimos anos, como o BNDES emprestou, e o avalista foi o Tesouro, se tiver errado, você me corrige aí. O Tesouro, quem é o Tesouro? É você que está assistindo aí. Então, o dinheiro do Tesouro, 777 milhões de dólares vocês já pagaram, né? Via FAT. É dinheiro do trabalhador. E a previsão é até o final do ano que vem, mais um pequeno calote, perfazendo um total de 1 bilhão e 60 milhões de dólares. Ou seja, aproximadamente 5 bilhões de reais de calote. Parabéns, Lula. Parabéns. Emprestou para a Venezuela. Obras estão lá. Dinheiro do povo, do BNDES. E nós, o povo, está pagando esse empréstimo. Já pagou 777 milhões de dólares. E até o final do ano que vem vai completar 1 bilhão e 60 milhões de dólares. 5 bilhões de reais. Isso é apenas, dados aqui do BNDES, é apenas um empréstimo para os companheiros da Venezuela. Quero ver se toda semana apresento um dado. Talvez semana que vem apresente de Cuba, que também está dando calote. Você, no lugar do Maduro, pagaria a conta? Eu não vou responder aqui. Você, no lugar do Maduro, pagaria a conta? Como é que é o nome do ditador de Cuba? Canel, não é Canel? É o nome, tá, me ajuda a lembrar o nome dele aqui. Também, vai pagar essa conta? Não vai. Agora, está lá no contrato. Eu vi no contrato, né, pela petralhada que... Canel. Tá? A petralhada aí que fez o empréstimo do BNDES para Cuba, botou para avalizar o não pagamento, a entrega de charutos, tá certo?
Eu acho até Como comum. garantia. Como garantia. Charutos. Olha que Você ponto. viu que o Maduro agora anunciou, depois deles terem saqueado tudo, que vai vender as estatais para ver se atrai investimento estrangeiro Sim, para a a Venezuela. Você viu? PDV Vai privatizar. A empresa dele lá, PDVSA, né? Você pode ver, por Depois que eles coincidência, saquearam tudo. o que foi votado no TCU no dia de ontem? A Eletrobras. A Eletrobras. Até há 3 anos, por coincidência, né? Até há 3 anos, a Eletrobras dava prejuízo bilionário. Passou a dar lucro agora. E até tem petista, né, graúdo, contra a privatização porque está dando lucro. Ô, petista, está dando lucro no nosso governo. No teu era roubalheira, não dava lucro. Correios igual. Tá. O Correio está o Correio está em caixa, tem em caixa 5 bilhões de reais. Você, servidor do Correio, mostra para o teu vizinho, que é simpático ao Lula, o teu contra-cheque. Tem lá um extra, né, em média, acima de R$ 250 por mês, que paga para um fundo de pensão, extra fundo de pensão, para compensar a roubalheira que a petralhada fez no fundo de pensão dos Correios, que é o Postales. E assim vários outros fundos de pensão pelo Brasil. E eles enganam a população, presidente, porque dizem que privatizada a carta não vai chegar nas cidades. Vai chegar, sim, mais barato e mais rápido. A gente vai atrair investimento privado e vai chegar, não adianta querer enganar, não. Eu estive em Bagé há pouco tempo, o Exército está fazendo uma obra da barragem lá. Eu fui a convite do prefeito Lara, já tive, se não me engano, 2 vezes em Bagé, e lá foi o primeiro lugar do Brasil que tivemos uma escola cívico-militar, completamente diferente de algumas escolas públicas por aí. Se bem que temos boas escolas públicas também por aí, mas como regra é um pouco complicado essa questão. E aí proposta do tal do Lula aí, que ficou 8 anos no governo, jogou na lona o ensino brasileiro e a primeira proposta dele, né, está dizendo que vai colocar um fim nas escolas militarizadas, nas escolas civil-militares e também em colégios militares do Brasil. Nós vamos inaugurar no corrente ano o 13º Colégio Militar do Brasil, que é lá no Campo de Maio de São Paulo. Fiz um compromisso, por ocasião da minha campanha, de botar uma em cada capital de estado, que porventura não tivesse. Veio a pandemia, frustrou os nossos desejos, né? E a gente pretende aí, no futuro, reativar isso aí. Outra coisa, para falar em pandemia, né? Latente aí, o chefe do MST, um dos chefes, João Pedro Stede, falou que a crise não é problema do Bolsonaro, e sim do capitalismo. Ele está certo por um lado e meio certo por outro. Tá? Certo por um lado, a crise não foi provocada por mim. Foi dos governadores do PT que fecharam tudo, como o Rui Costa, por exemplo, né, da Bahia, que fecharam tudo. E essa ocasionou uma crise séria, né, de aumento de preço. E, outro lado, ele culpa o capitalismo. Então, quer dizer que os países socialistas não perderam nada. Ou os países com viés de socialismo, né, como o governo da Argentina, não sofreu nada. É o que está mais sofrendo. Então, é meio certo, porque meio certo, depois meio certo por lá de lá. Então, meio certo porque a culpa realmente não é minha. E também não é do capitalismo. A culpa é do fica em casa, de uma guerra lá longe daqui, né, que deflagra em todas as cadeias produtivas do Brasil, e você tendo problema na produção, menos produto no mercado, o preço sobe, o que é natural acontecer. E o Brasil só não afundou porque o governo federal se empenhou. Eu não sei, por exemplo, são mais de 1 milhão no Brasil de cabeleireiro, barbeiro, etc. Nós assinamos um decreto corrigindo o primeiro, né, para que fossem abertos também barbearia, cabeleireiro no Brasil. E deixo bem claro, se eu não me engano, a capital, Salvador, né, da Bahia, teve um problema com a pessoa, correu muito um vídeo, onde fiscais municipais foram fechar uma barbearia lá, uma casa, um salão de beleza, e mesmo o cara botando o decreto na porta, o prefeito da época falou, não vou cumprir. É o nosso Brasil. Importante, presidente, que semana que vem, provavelmente, até o dia 25, o senhor vai sancionar o PRONAMP, a prorrogação. Tá. São 50 bilhões de reais em crédito para barbeiro, para borracheiro, cabeleireiro. Dessa vez a gente vai disponibilizar o PRONAMP para mês, tá? O programa anterior não era para MEI. São 13 milhões de MEIs no Brasil que vão poder acessar crédito com condição melhor. Agora uma notícia aqui que eu não vou tecer juízo de valor. Eu peço que preste atenção porque o tempo mostrará.
E se você comentar muito aqui, começa ilações da grande mídia, tá? Falando sempre aquelas mentiras e narrativas. Então a matéria da UOL aqui. Como eleições aumentaram o caso de infarto e AVC nos Estados Unidos. Como é que é? Como é que é? Existe o mesmo risco no Brasil? Como é que é? As eleições aumentaram o caso de infarto e AVC nos Estados Unidos? Agora vamos casar com outra matéria aqui. Cardiologista de famosos vê alta da Covid do coração. Como é que é? Diz aqui, com a chegada do vírus, casos cardiológicos aumentaram 100%, diz Ludmila Rajar. O pessoal conhece, né? Tem um vídeo dela tocando violão para Dilma no hospital, né? Isso é um amor explícito, tá certo? E ela diz aqui, meu consultório vive lotado. É pós-Covid? Ou é pós outra coisa? A verdade virá. Eu não vou falar aqui para não criar um clima, né? E outra coisa, eu botei aqui em algumas redes minhas por aí, o ex-presidente Lula, em 2021, se não me engano, meados de 2021, elogiando o regime chinês, de partido único, e dizendo, o Lula, né, no vídeo, não é matéria de jornal, dizendo que, dado ser forte o Partido Comunista Chinês, o seu presidente, teve como impor medidas restritivas e controlar a Covid. Okay? Só que a questão de poucas semanas para cá, nós estamos vendo a explosão de casos de Covid na China. Não vou tecer juízo de valor. Da onde é a Coronavac? Qual o país que fez a Coronavac? Que vendeu para São Paulo bastante? Esse país vacinou seu povo? Esse seu povo não está imunizado? Se o país onde nasceu a Coronavac, o povo está se contaminando agora em larga escala, o que está acontecendo? Não vou tecer comentários. Pensem vocês, o que está acontecendo? A princípio, eu não posso garantir, mas o povo chinês está vacinado. Eles não iam vender vacinas para imunizar, né, ou insumos para imunizar gente de outros países sem que o teu tivesse imunizado. Supõe que a China tivesse todo mundo imunizado. O próprio Lula disse que a China controlou o ano passado o Covid por causa do seu partido forte. E agora? Por que está explodindo casos de Covid em Xangai e outros grandes centros? Que agora se adotam medidas altamente restritivas lá. Não vou tecer juízo de valor. Não, o que aconteceu? O povo foi imunizado? Não foi? Por que está contraindo doença? E você fica proibido de discutir esse assunto. Derruba a página, entra no inquérito fake news. Tá? É a liberdade de expressão que está sendo exercida no Brasil. Não pudemos discutir lá atrás se o tratamento precoce tinha que existir ou não. Quem falava é negacionista, terraplanista, derruba a página, entra no inquérito fake news. Agora, se você não discutir as coisas, não pode ser aperfeiçoado. Igual a urna, não pode ser discutido. Discutir a urna é um crime, é um ato que está atentando contra o Estado Democrático de Direito, atentando contra a democracia, é golpista. E aqui tive uma notícia aqui que é completamente inócua. Nosso querido ministro Fachin, que eu vi no evento agora à tarde no TST, diz que eleições de 2022 podem contar com mais de 100 observadores internacionais. Pode botar 1 milhão de observadores aqui. Eles vão observar o quê? O que vão observar? Eles vão ter acesso ao código-fonte? Eles vão estar na sala secreta para ver como é que é a apuração? Qual é o conhecimento deles de informática? Eu vejo, botei para lá. Tem uma matéria aqui. O ex-ministro Jacques Wagner, da Defesa, né, conversando com embaixadores de outros países, obviamente, para dizer como o Lula vai tomar posse com apoio de outros países. E já definiram as eleições. É matéria da imprensa, não sou eu que estou dizendo, é matéria da imprensa. Vê se acha aí. Procura aí, pô.
Tá demorado o negócio aí. Tá? Que negócio é esse? Já está definido quem é o presidente? Já está procurando apoio de embaixadores para a posse do seu chefe? Hein, Jacques Wagner? O homem dos Rolex. Tá? Mas tudo bem. Acabando? A notícia aqui não é do governo federal apenas, mas se tivesse aumentado os assassinatos no Brasil, a culpa seria minha. Como diminui, não se toca o meu nome. Tá? Isso é uma geral na grande mídia. Tá? Agora, isso aí é trabalho do governo federal, com o ministro Anderson da Justiça e Segurança, que envia recursos realmente para as secretarias de segurança do Brasil todo, independente da coloração partidária do seu governador. É o trabalho, muitas vezes, de governadores, de bons policiais que arriscam suas vidas. Tá? Todo mundo para ser responsável de forma direta ou indireta. Tá? Mas o governo federal tem a sua parcela. Só para não deixar esquecer. Se tivesse aumentado, quem seria o culpado? Quem? Eu, né? Achou aí, ó? Não achou? Joga aí. Bom, eu pedi um negócio aqui, tem enrolado. Então esquece. Última matéria aqui. É o programa do Lula. Não falará em aborto ou regulação da mídia. Né? Não deu certo, né? Não ficou legal para ele. Né? Não vai pensar, não vai falar. O aborto é para depois. E o aborto, pessoal, para o PT aprovar o aborto, ele não precisa do Congresso. Eu acho muito difícil o Congresso aprovar um aborto, muito difícil. Né? Mas por que não precisa? Quem decide o aborto, assim como na Colômbia foi a Suprema Corte, nós sabemos aqui que, eu não tenho certeza, mas acredito que pelo menos 5, até o 6º mês, tá? Né? Pelo menos 5 ministros supremos são favoráveis ao aborto. Eu poderia falar alguns nomes aqui, mas não vou falar. E o aborto seria até o 6º mês. Ao 6º mês, está na 24ª semana. Existe casos de crianças que nascem, né, com 6 meses de idade, obviamente com o devido tratamento, ele recupera em algumas semanas e passa a ser um bebê normal, um cidadão normal. Então a proposta no Brasil é abortar até o 6º mês. Tá? Ele não quer tocar nesse assunto porque choca todo mundo. Quando fala em aborto, choca qualquer pessoa. Tá? As mães principalmente. Então, fica bem claro aqui. O que esse pessoal vai esconder por ocasião das eleições. Como está em matéria aqui, que o PT vai rediscutir a ideologia de gênero. Quer saber se seu filho de 5... Eles vão querer botar na escola, como vinham colocando, que seu filho de 5 anos de idade, se ele tem lá um apêndice, né, um piu-piu, ele não é homem, ele pode ser menino lá na frente. E o contrário. Por que isso, meu Deus do céu? O que leva essa quadrilha a fazer isso aí? A última ministra nossa aqui, de governo do PT, era uma senhora que ela tinha em sua página ali um site escrito Humaniza Redes. Deve estar na internet aí, Humaniza Redes. Vê lá quem é essa ministra e vê lá. Relativiza-se a pedofilia. Resumindo o que está lá, nesse site Humaniza Redes, que eu bati muito enquanto era deputado federal. Se você encontrar, está bem claro lá, né, traduzindo o que está lá. Se você encontrar um adulto fazendo sexo com uma criança, adulto homem, né? Fazendo sexo com uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, você não deve levá-lo à delegacia. Você tem que levá-lo ao hospital. E se ele estiver sofrendo de transtorno, ele tem que ser internado e não encarcerado. É a relativização da pedofilia. É o que esses caras atacam na base familiar para atingir o poder. A família, tá, que existe ali, constituída, de vez em quando tem seus problemas. Quem não teve? Quem nunca teve? Tá? Eu já tive. Já teve também, não? Acho que quem é casado aqui que não teve problema em casa. Todo mundo teve. Todo mundo teve. É natural, tem problema. De vez em quando aí você quer ver o jogo do Palmeiras, tua esposa quer ver o do Flamengo. Olha a confusão formada. E o nosso querido Lula falou que a classe média podia ser só uma televisão em casa. Para que 2? Só uma.
Né? Olha o casamento dele ontem. Quero saber se algum pobre foi convidado para o casamento dele ontem. Alguém do MST, do MTST, algum quilombola, algum que no passado aí invadia terras, algum pobre. Tá? Pelo que eu estou sabendo até agora, não teve ninguém. Só teve gente boa lá. Ou seja, socialismo para vocês, capitalismo para mim. Mas tudo bem. Quer falar alguma coisa aí para encerrar? Eu quero falar da nossa caravana. Rapidamente, 1 minuto. O que é a caravana do treinamento das mulheres para emprego, é isso mesmo? O senhor lançou a estratégia de empreendedorismo feminino dia 8 de março aqui no Palácio, e o que a gente quer agora, justamente, é tirar as mulheres da pobreza. Então, a caravana, sábado, em Campo Grande, a gente quer oferecer curso de capacitação gratuita, cabeleireira, boleira, manicure, pintura, curso, a ensinar a usar o Pix, abrir conta, microcrédito, para quê? O senhor sabia que as mulheres que a gente comentou antes, que estão no auxílio, elas podem abrir uma MEI e passar ainda 2 anos no auxílio, recebendo? Então a gente quer dar o Auxílio Brasil. Quem está recebendo Auxílio Brasil, se você arranja emprego, você não perde o Auxílio Brasil. Não perde. Lá atrás, no Bolsa Família, você perdia. Isso. E se você abre uma MEI, a sua primeira empresa, você pode receber o auxílio por 2 anos. Então, o que a gente quer? Que essas mulheres tenham independência financeira, sejam donas do nariz e a gente impulsionar para elas começarem. Então, como elas não têm dinheiro para fazer o curso, a gente vai dar o curso e no final, na formatura, vai dar um kit profissional para ela começar a trabalhar. Vou falar uma coisa para vocês aqui, tá? O tenente do Exército, tem uns 40 anos, tá? Morava no Rio de Janeiro. E em Madureira, eu fiz alguns cursos. No passado, lá atrás, 50 anos atrás, eu fiz no Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. Fiz eletricidade e português, que eu tinha dificuldade. Me ajudou a passar na Academia Militar das Agulhas Negras e também na Escola Preparatória de Cadeia do Exército, que em ambos locais foi de concurso público. O meu irmão mais velho fez rádio e televisão por correspondência e viveu a vida toda dele disso. Tá? O que eu fiz com o tenente do Exército? Fui em Madureira. Fiz curso de consertar geladeira e máquina de lavar roupa. Por quê? Eu fiquei revoltado uma vez, mano. Tinha que arrumar a máquina de lavar roupa em casa, o cara aí deu uma facada em mim, pô. Tá? Uma facada virtual. E eu aloprei. Tá? Aloprei. Fui fazer esse curso. Com todo respeito a quem trabalha com isso. Não tem dificuldade. O curso é... Eu não lembro quanto, poucas semanas. Tá, mas naquele tempo, né? Hoje já mudou muita coisa. Naquele tempo, 40 anos atrás, aí, 50, quase 50. São não mais que uma dezena de peças, né? No caso, máquina de lavar roupa, que você resolve o problema rapidinho. E a geladeira, o macete do gás. Mais nada além disso aí. Então, quando ela fala em curso, tem um amplo horizonte para todo mundo aqui. E eu fiz as contas naquela época, militar ganhava muito pouco, né? Se naquela época, né, se você pega um cartãozinho teu, você faz esses 2 cursos, né? Máquina de lavar roupa e geladeira. E pega uns prédios na Barra Tijuca, Copacabana, faz em prédio, né? Tem também no Meia, que eu conheço um pouco Rio de Janeiro, Zona Sul, ou um bairro mais afastado um pouco, que tem um certo adensamento de casa, e panfleta. Se você, com esses 2 cursos, máquina de lavar roupa e geladeira, consertar e não esfolar a pessoa que você foi atender, não arrancar o couro, duvido que você não ganhe menos de 10 mil por mês. Duvido que você não ganhe menos de 10 mil por mês. Duvido. E nós sabemos que mais de 90% da produção brasileira ganha abaixo de 5 mil. Eu não tenho certeza aqui, mas mais ou menos por aí. Então, tem como fazer isso aí. A renda média hoje é perto de 2 mil. Tá. O que a Dani está falando aqui é curso para mulheres, talvez um pouco mais de uma dezena de cursos, né? Para a mulher poder se reinserir no mercado, cuidar da vida dela, trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma digna. Como eu, no passado, eu não cheguei a consertar, né? Mas fiz o curso de máquina de lavar roupa e geladeira. Como no passado também, eu comecei a fazer um curso e parei para limpar casco de navio. Foi em 1987. Como o senhor contou Naquele tempo chegou uma máquina nova. Porque é o seguinte, um navio cheio do quê? De craca? Do que, Craca, né? Ele consome muito mais combustível para
para atravessar o Oceano Atlântico, por exemplo, muito mais. Ele tem que limpar o carro, limpando o casco, eu não sei a quanto, mas eu acho que chega a talvez 5% a economia de combustível. E eu não cheguei a fazer o curso, eu preparei, era uma máquina que você passava por baixo do casco, parecido com uma máquina de cortar grama, né? Foi uma armadora grega que veio oferecido isso para mim, eu sempre fui um cara curioso, né? Sempre corri atrás. Como comecei a fazer um curso para consertar motor de popa, eu vivia muito ali na região de Angra, Vila Histórica de Mambucaba. Se você pegar Rio Santos, dá uma paradinha lá, conheça a minha mansão. Segundo a Folha de São Paulo, conheça a minha mansão. Tá? Vila Histórica de Mambucaba. E ali... comprador naquele preço que eles falavam? Não, 10 milhões, eu ofereci por 1 milhão, ninguém quis comprar, tá certo? Mas ali é um local, uma vila de pessoas humildes, me sentia muito bem lá, sempre saía para pescar. Tem muito peixe ali, um peixe comum chamado sambaro, ouro de cão. Era comum pegar quase 100 quilos de peixe por dia. Eu mais uma pessoa, ou mais duas, ou às vezes sozinho, de jet ski, depois distribuía o peixe Aquela sua foto famosa é lá também? pela cidade. Aquele peixão é lá, o robalo. O robalo, né, o peixe, robalo sem hífen, tá ok? E sem U. Robalo sem hífen e sem U. É lá. Pescou ou era forte? Aí eu vou deixar o que a mulher não gosta, curiosa. O pescador, não adianta falar que vai ser rotulado de mentiroso. Agora, por que o pescador sempre conta a história do peixe grande que fugiu? Peixe pequeno não foge. Peixe grande arrebenta a linha, o cara se apavora, é comum. Então, como o pescador não sei conta mentira, eu acusado de contar mentira, eu não vou falar. Então, pessoal, o estudo é importante, sim. Não é ir na aula apenas. Só ir na aula não vale. Chama-se cumprir tabela. Num aplicativo do Ministério da Educação, que foi usado numa área do Brasil, pegou a molecada da 7ª, 8ª e 9ª série e fez o teste de matemática. Olha, 7ª, 8ª e 9ª série. Isso, no meu tempo, equivaleria o grupo e o ginásio. Tinha grupo, ginásio e científico, né? 95% desses jovens não dominam as 4 operações básicas de matemática, que é somar, subtrair, dividir e multiplicar. Nem vamos falar em potencialização. Qual o futuro dessa molecada? Agora, atenção, garotada, você tem que estudar. Não adianta alguns falar para você que tem que ir na sala de aula, não é o suficiente. Você está perdendo o teu tempo. Se é só para ir na sala de aula, está perdendo o teu tempo. Você tem que ir, prestar atenção, respeitar os professores, respeitar os pais em casa acima de tudo e papirar. E vou dar uma dica aqui. Eu vou confessar aqui uma coisa que abriu minha cabeça lá nos anos 70, lá na biblioteca, na Praça Nossa Senhora da Guia, em Eldorado Paulista. Não sei se tem a biblioteca ainda lá. E eu encontrei um pequeno livro lá chamado PERT. Vou falar já, não? Não. PERT. Por exemplo, vou fazer o teste de PERT em você aqui. Tudo era com vetores, com linhas, né? Uma linha aqui, outra linha aqui, aqui. Aqui, por exemplo, a linha do tempo, você vai fazer um porco leitão assado. Aqui, outra linha do tempo, você vai fazer o arroz. E aqui do lado, uma linha um pouco menor, você vai fazer a salada. O que você começa a fazer primeiro? Vai devagar que eu sou loira, presidente. olha o processo, hein? Salada. Vamos lá. Salada, porco. Só porque eu sou palmeirense, né? É o porco. Você começa a fazer o porco, leva 4 horas. Quando você bota no forno, leva 4 horas, você daí faz o arroz, que leva 30 minutos. Daí você faz a salada, que leva 10 minutos. Se você começar com a salada, e depois for para o porco, a sua tarefa vai ser em 4 horas e 10 minutos. Que vergonha, hein? Você é o braço direito do Paulo Guedes na economia? É você mesmo? Eu sou seu braço direito. Agora daí, pera, não é assim que não, que nesse colégio o professor Raimundo não, todo mundo quieto aí. Tá? E aí o que acontece? Esse é o início. Agora, com vetores, começa a ter equações complexas. É igual uma regra de 3, simples e composta. Né? Simples é fácil. Em 1 hora você anda 2 quilômetros, em 2 horas você anda X quilômetros. É fácil. Depois você vai para fazer um muro. Tá? Fazer um muro com 10 funcionários, você faz 10 metros de muro. Se você
aumentar, aí você começa a complicar o negócio. Mas o básico é o que desperta a tua curiosidade. É como um jogo de xadrez, diferente do jogo de dama. O jogo de xadrez tem que raciocinar, você começa a avançar, parece que você sobe, né, em cima ali do tablado ali, no tabuleiro, e começa a trabalhar. É o sistema PERT. Quem puder, não sei se é no mercado, é um livro bem curtinho, né, bem fino, sistema PERT. Você tem certas coisas que abrem a sua cabeça. Como esse aplicativo que nós temos no Ministério da Educação, que eu espero trazer um ministro brevemente aqui, que mais do que saber como você está na escola, também descobre a sua aptidão vocacional. E também é quase que parecido com o jogo do milhão do programa Silvio Santos, que você vai tendo cultura. Tá? Você vê, o que é, quanto que é 2 elevado a 0? Alguém sabe quanto é 2 elevado a 0? Para. 4 pessoas saem, 1. Tá? E eu vejo muitas vezes numa prova, o cara bota um parênteses, bota uma equação ali, né, bastante complexa, onde tem análise combinatória, derivada, integral e 0. E o cara tenta resolver aquela parada lá dentro. Não precisa resolver, não está 0, é 1. Eu coloquei uma equação complexa para o senhor aqui quando eu fiz a live. Não queira tirar o atraso, não. As mulheres são donas de 80% das decisões de compra e só 20% do crédito. Decisão de compra? É porque ela sabe melhor o preço das coisas. Ela sabe economizar dinheiro. No crédito ela só tem 20% e os homens têm 80%, na média. Porque os homens são mais formais no emprego e as mulheres mais informais. É isso? Vou te falar. Foi bem. Nosso programa... Vou pegar a tua vaga lá com o Paulo Guedes, hein? Ó, nosso programa, deixa eu te contar uma coisa. Nosso programa Brasil para Elas, a gente lançou em parceria com a Caixa e o Banco do Brasil o Bebê para Elas e o Caixa para Elas, para a gente ajudar a tirar as barreiras das mulheres. Sabe quanto subiu o crédito para mulheres no Banco do Brasil? É. Mais de 20%. Sabe quanto subiu a venda de seguro? Mais de 60%. Parabéns, né? Fausto tem que mandar uma... Eu quero as mulheres cada vez mais integradas no mercado, né? Trabalhando. Sábado vamos estar em Campo Grande. Estou com as mulheres e não abro. Salvador. O senhor Vamos vai lá. na caravana? Estou com as mulheres e não vou. Não sei mandar eu irei. Vamos lá, rapidamente aqui. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, nosso, 65 mil. Pingo nos Is e Jovem Pan News, 160 mil. Folha Política, 5 mil. Eu peço a vocês, estão assistindo agora, se tiver a televisão em casa, a cabo, 576, bota aí na Jovem Pan para ver os comentários final da turma aí do Augusto Nunes. E se você não tiver o telefone, se você botar no Google Pingo nos Is, clica ali, você vai assistir o programa, não só hoje, até o final, como diariamente, segunda a sexta-feira, das 18 às 20 horas. Mas para encerrar? Pessoal, muito obrigado pela presença, pela audiência. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos. Amanhã, pera aí. Amanhã é uma agenda imprevista aqui, né? De manhã, 7 da manhã. César tem encontro com mulheres aqui, e a Dani, mulheres empreendedoras. Tá? 7 da manhã. Não chegue atrasado, porque às 8 tem que decolar para o interior de São Paulo. O movimento Escolas Abertas, que são contra a ideologia de gênero. E tem um encontro amanhã com uma pessoa muito importante que é reconhecida no mundo todo, tá? Que vem para cá oferecer para ajudar a nossa Amazônia, por coração. Tá? Depois eu parto para Curitiba, pernoito no quartel do Exército, talvez saia à noite para comer uma pizza. E no dia seguinte, no sábado, Marcha para Jesus. Logicamente, a marcha muitas vezes são evangélicos, né? Os cristãos podem comparecer, o católico, tá? Pode comparecer, todo mundo, vamos comparecer. Vamos lá dedicar uma parte da manhã ao nosso querido Criador, o nosso Jesus. Então, amanhã estou em São Paulo, como encontro meio reservado, não vou dizer qual é a cidade, mas vai ser divulgado com quem nós encontramos, né? O que está em jogo. Vai estar presente uma equipe boa de ministros meu, está capitaneada aí pelo ministro Fábio Faria das Comunicações. À noite, Curitiba, lá no quartel lá, uma pizza de noite, e no dia seguinte, Marcha para Jesus. Obrigado a todos. Até... Em Campo Grande, sábado, no Brasil. Você vai estar lá? Vou. Vai estar lá, Brasil para Campo Grande. Valeu, Dani. Dani, 7 vezes 8. Corta.